além do salário, para essa reta final de Série B. Será que o Remo ainda está ativo no mercado? Enfim, vamos comentar aqui com vocês. Só antes, aproveite aqui para deixar seu like, se inscrever no nosso canal. Me chamo Gustavo, esse aqui é o canal Black Art Foot, contei que sua ajuda para chegarmos a essa marca aqui no YouTube, que é de 70 mil inscritos. Então, se você está assistindo e ainda não se inscreveu, conte com seu like, com a sua inscrição, que certamente nos ajuda bastante, combinado? Então, na lateral direita, né, acabou que o problema foi um pouco solucionado por conta do Nathan Santos, que eu até pensei que ele chegaria para ser um reserva imediato, e não foi o que aconteceu, né? Tanto que, se a gente ver até aqui, já fez 8 jogos nessa atual temporada, sendo que nos últimos 7 foi na condição de titular. Então, assim, está numa fase muito boa e assumiu essa posição pelo lado direito. Jogador que, lembrando, pertence ao Santos e está emprestado até o fim da Série B. Eu acho um bom jogador que tem muito potencial, né? Só espero que o Remo ou fique com o jogador para o ano que vem, independente se estiver na Série A ou na Série B, porque vai se valorizar com essa boa reta final, né, de temporada que ele tem feito. Lembrando que nesse ano ele já tinha feito outros 3 jogos pelo Internacional, somando uma partida no estadual, uma na Série A e outra também na Libertadores, sendo apenas 7 minutos. Desde quando ele chegou, eu já falei que pelo menos é um jogador que já teve uma experiência jogando como titular, né? O ruim é quando você pega, por exemplo, um lateral, um zagueiro, um atacante que seja, mas que tem 5 partidas no profissional, 15 partidas. Não foi o que aconteceu, porque no ano passado ele estava no Famalicão de Portugal e jogou 29 jogos, foi titular, né? Pelo Santos também jogou um pouco mais de 34 partidas, 33, né? Entre 2022 e 2023, ficou 1 ano e meio sendo titular no Boa Vista de Portugal, revelado aí no Vasco da Gama. Eu acho que é um bom jogador, vai se valorizar bastante e o Remo tem abrido as portas, né, para o atleta chegando de empréstimo e certamente se valorizando. E aí o Pedro Costa, que chegou do Avaí, não tem sido titular, muito pela briga, né, na posição, chegando também justamente no meio da temporada. A primeira partida que ele entrou, né, foi no dia em abril, né? Então chegou em meados de abril, logo depois do estadual, e só soma 8 partidas. Como a janela já fechou, é difícil imaginar ele saindo do Remo nesse momento, mas se tivesse proposta, certamente o Remo pensaria, né, numa negociação. Enfim, pode deixar sua opinião, inclusive sobre o Pedro Costa, né, jogador com passagens pelo Avaí, Paraná e Botafogo de São Paulo, além também da Tombense, onde foi muito bem. Lembrando que ambos, né, têm contrato só até o final dessa temporada. O que do Pedro Costa aqui pelo menos é bom, porque não é um vínculo tão longo, né, para o jogador ficar recebendo um salário alto e tudo mais sem ser aproveitado. Aí pensa, né, contrato até o final do estadual, até o final do ano que vem, aí seria um cenário um pouco mais ruim. E aí eu queria falar sobre uma opção, né, que é do Michel Macedo para essa atual temporada, jogador que chegou no rival do Paysandu do ano passado e fez 15 jogos. Ele chegou já com o início do Campeonato Estadual e ficou até o fim da Série B, onde somou 15 partidas com uma assistência. Desses 15 jogos, 12 foi na condição de titular, né? Foram na condição de titular, ou seja, ele acabou perdendo a posição, mas nos jogos que ele fez, ele sempre atuava como um titular na posição, e nessa atual temporada ainda não encontrou nenhum clube, né? Ele até foi especulado em alguns times da Série B, porém não houve avanço e aí está à disposição ainda no mercado. Situação, igual eu falei para vocês no início do vídeo, poderia chegar a qualquer momento, porque já está livre, né, no mercado há muito tempo. Só ficaria com o pé atrás pela questão da idade mesmo, né? Talvez o Pedro Costa vai para um outro time e o Michel Macedo chega. Só se fosse muito um cenário de oportunidade. Jogador que já conhece, né, o futebol paraense, ficou na temporada passada pelo Paysandu. Lembrando que ele passou, né, muito bem quando surgiu no Flamengo, Almeria, lá da Espanha. Ficou também um rápido período no Atlético Mineiro, mas sempre chamou muita atenção mesmo, foi lá na Espanha. No Corinthians também ficou um contrato longo, 3 temporadas, jogou pouco pelo Timão, passou ainda por Juventude, boa temporada em 2021, e pelo Ceará, 2022 na Série A e 2023 também na Série B, com 11 partidas. Pode deixar a sua opinião aqui embaixo, o que você tem a dizer, se aceitaria, né, o ex-Paysandu aí para essa temporada, ou quem sabe o ano que vem. Eu acho que é um bom jogador, mas já tem um ano sem jogar, né, um pouco mais de, colocar, né, desde novembro, outubro, dezembro do ano passado, eu ficaria com o pé atrás. Pode deixar a sua opinião aqui embaixo. Mas assim, tem muitos outros bons nomes, né, que ainda estão livres. Na lateral esquerda, por exemplo, tem o Ismaili, que é um jogador que estava por último no Lille. Eu acho até que ele tem mercado em clubes da Série A, tá, do futebol brasileiro. Até porque, se a gente for ver, ele termina a temporada passada como titular na França, né? Então, eu acho que o único impeditivo dele de imaginar num clube um Flamengo, um Cruzeiro, um Palmeiras, é por conta da idade, já tendo 35 anos de idade até aqui. 24 partidas na última temporada, dá pra ver que a reta final dele aqui, ó, ainda nos jogos em abril, maio,
foi titular, 39 jogos no ano anterior e jogou muito tempo no Shakhtar, né? Até fiquei surpreso que quando ele saiu do Shakhtar já estava com 32 para 33 anos, pensei que voltaria para o Brasil, não, né? Ficou ainda um tempo na França e jogando em alto nível, onde ele fez boas campanhas, foi para Champions e tudo mais, e o Ismaili sempre foi o titular na posição durante um bom período. Um jogador um pouco mais difícil de imaginar, mas como o Remo está brigando para subir, né, certamente isso aí é um atrativo, visto outros times da Série B que poderiam ter mais dificuldades, né, numa contratação de um jogador que estava jogando como titular lá no futebol europeu. Tem mais um que eu já tinha comentado com vocês, que é o Paulinho, um jogador de 31 anos, uma opção para meia, tá? Acho que ele inclusive tem características muito parecidas com o Regis. Ele jogou muito bem no futebol português, estava por último lá no time dos Emirados, onde passou um ano e teve números até que razoáveis, né? Foram 5 gols e 7 assistências em 37 jogos. Aí nessa última temporada dele acabou perdendo a titularidade, tá aqui ó, o desempenho dele lá nos Emirados Árabes, e aí deixou o clube então de graça, né? O contrato dele terminou em meados de julho. Vale destacar também que a última partida dele foi em fevereiro e não arrumou mais um novo time, né? Eu acho que uma volta dele para o Brasil poderia ser uma boa, até porque ele é revelado na base do Bahia, mas não fez nenhuma partida, saiu, foi para o futebol espanhol, passou boas passagens no Portimonense do futebol português, não é à toa que foi comprado em 2021 por quase 23 milhões de reais pelo Shanghai Port, lá na China, onde não teve tanto destaque, né? Tirando a temporada de 2022, no qual ele foi titular. Ficarei de olho, acho que é um bom jogador, cabe em alguns times da Série B, quem sabe aí uma reposição para o Remo, né? E já estando também livre no mercado. Gustavo Assunção também é uma situação parecida, ficou livre, só tem 25 anos, ele é filho aqui do Paulo Assunção, né? Mais conhecido e tudo mais, ex-seleção brasileira e tal. Ele que nessa última temporada lá no Aves de Portugal jogou 27 partidas e 4 gols, estava por último no Famalicão, onde foi revezando entre titular e reserva durante 3 temporadas. Aqui no Brasil ele nunca jogou por nenhuma outra equipe, apenas no Famalicão, Galatasaray e o Aves nessa última temporada. Tem 1,93 m de altura, então aquele típico centroavante dentro da pequena área. 41 jogos no ano, 17 gols e 2 assistências. Na Série C ele aparece como quinto artilheiro, com 6 gols em 17 jogos. Marcou 3 gols na Copa do Brasil, 5 no Campeonato Estadual e 3 na Copa do Nordeste. Apesar do CSA ter sido rebaixado, né? E muita gente às vezes é muito simplista, né? Vai contratar um centroavante que o clube foi rebaixado para a Série D. O CSA caiu na última rodada com chances mínimas, né? Mas chegou nas oitavas de final, eliminou o Grêmio na Copa do Brasil, chegou na semifinal da Copa do Nordeste. Então acho que tem alguns bons méritos aí e bons jogadores também da equipe do CSA. Não é à toa que já tem alguns indo para os clubes da Série A, como por exemplo o lateral esquerdo Enzo indo para o Grêmio, o Brian também indo para o Goiás, que ano que vem vai estar na Série A. Então são bons jogadores, acho que o Thiago Marques também pode ser uma alternativa. Pode deixar sua opinião aqui embaixo nos comentários, o que você tem a dizer. Só lembrando então que pelo menos essa saída do Davó rendeu uma compensação financeira, quase R$1 milhão. Acho que o Remo está bem nesse quesito, porque vendeu, por exemplo, o Maxwell por 3 milhões. O Matheus Davó não vive uma fase tão boa, mas pelo menos não saiu de graça, sabe? Pelo menos pegou aí uma compensação financeira. Os números dele também estavam longe de serem bons, né? 12 jogos, só 2 gols, e aí teve essa compensação financeira. Eu acho que está fazendo certo mesmo. Tem que pedir, né, uma compensação para você liberar seu jogador de graça, né? Porque antigamente, até esse ano passado, o Remo estava perdendo muito jogador, parecendo que ainda estava em 2015, né? Não renovamos o contrato e ele saiu de graça. Não faz muito sentido, tem que cobrar e conseguir, nem que seja uma pequena compensação financeira. Somando aí o Maxwell e o Matheus Davó, que não eram peças importantes, já conseguiu a arrecadação de 4 milhões de reais. E aí você pensa, né? Se você negociar bem, renova com o Pedro Rocha e vende ele ano que vem pelo valor da multa, 2, 3 milhões de reais. Quando que não vale, por exemplo, o próprio Jaderson em uma boa fase, né? O Janderson, que ele não está em definitivo, né? Deixa eu só ver aqui os dois. O Janderson ele ainda está emprestado pelo Ceará, mas assim, tem um bom potencial. O Jaderson também, se fizer uma boa temporada nesse final, pode se valorizar bastante. Então acho que o Remo está num caminho, pelo menos nesse sentido, né? Nesse cenário, um pouco mais interessante do que em outros momentos. Quero falar de mais um aqui também, que é um brasileiro, que é o João Magno, 28 anos de idade, é uma opção também de centroavante, de área mesmo e tal, que não joga desde o ano passado. Então aqui tem um ponto negativo em relação ao jogador. Pelo que eu vi aqui, ele teve problemas físicos, tinha contrato com a equipe lá da Coreia até o meio desse ano e não renovou, então tá livre aí no mercado. A grande questão ele é igual o Jorge, lateral esquerdo. O último jogo dele foi no dia 17 de julho do ano passado, tem mais de um ano que ele não entra em campo. Lá na primeira divisão do futebol da Coreia,
11 jogos e 1 gol marcado. Lembrando que ele surge aí na base do Boa Vista, Palmeiras, passa em alguns clubes de Goiás como o Grêmio Anápolis, passa na base do Braga de Portugal e é emprestado, né, novamente para o Anápolis, alguns clubes lá do futebol português e foi bem pelo Dudelange lá da Liechtenstein, esse país ou Luxemburgo? Luxemburgo mesmo. Por lá ele foi muito bem, 32 jogos e 16 gols, quando chamou a atenção do Goiás, que estava na Série A. Então, o Goiás contratou ele marcou apenas 3 gols em 21 jogos, 19 jogos na Série A e 3 gols, né, nessa ocasião que ele fez aí, então, jogando pelo Goiás. Um gol e uma assistência contra o Bahia, um gol contra o Cruzeiro e um gol também contra o Santos. Então assim, pelo menos já teve uma experiência na Série A, longe de ser boa, mas para uma Série B, talvez o nível técnico um pouco mais baixo, um jogador muito de área, né, muito alto, 1,95 m, caramba, canhoto, eu acho que pode ser uma alternativa aí também, que eu estou trazendo aqui para vocês, né. Não sei se é aquele nome, meu Deus, de encher os olhos, né, tem uma baita opção, não é bem assim, mas um reserva imediato, por exemplo, para o João Pedro, né, que foi contratado, o jogador que ele acabei esquecendo agora no país dele, mas enfim, eu acho que pode ser um bom reserva, ou para brigar pela titularidade, igual eu falei, não tem um prazo, pode chegar agora em setembro ou até início de outubro, não seria um problema, é claro, se for contratar, que seja logo antes, para pelo menos utilizar o jogador com mais frequência. E para encerrar aqui para vocês, quero falar sobre o Silvio Romero, que é uma opção aí de 37 anos, já foi especulado no Remo, está livre aí no mercado, o último jogo dele foi em abril, né, desse ano, pelo Instituto lá da Argentina, e está à disposição no mercado, então não teria problema de ser registrado também. 37 anos, não sei se eu acho tão boa opção, eu até acho o João Magno, o Thiago Marques melhor, porque pelo menos vinha jogando, o João Magno nem tanto, mas o Thiago Marques, por exemplo, jogou 41 jogos no ano, né? Os dois têm 37 anos. Nos últimos 2 anos, o Silvio Romero, 1 ano e meio, basicamente, para ser mais justo, ele só jogou 31 partidas. Então, do ponto de vista físico, né, faz muita diferença. Ele que foi muito bem no Fortaleza, principalmente no primeiro ano, em 2022, 14 gols em 57 jogos. Naquela ocasião, foi realmente muito importante, né, para o Fortaleza. Aqui, ó, deixa eu pegar o Brasileirão dele de 2022. Apesar de que ele não foi titular absoluto, tá? 30 jogos, 13 como titular. Na Série A mesmo, ele deixou muito